Se você é daquela pessoa que sente que precisa melhorar em questões de interpretação de texto, que lê o enunciado, fica paralisado, sem saber o que a banca está exigindo, sem saber o que é interpretação, o que é compreensão, o que é inferência, o que é dedução, se você precisa realmente resolver questões de interpretação de texto com mais eficácia, esse vídeo é para você. Meu povo lindo, que bom que vocês estão aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o caminho a seguir para resolver questões de interpretação de texto com mais eficiência, com mais eficácia, sem você ficar ali paralisado, perder tempo numa questão de interpretação de texto, porque afinal de contas, lá na hora, na tua prova, o cronômetro ele estará contra você, ele não vai te esperar. Então você precisa aprender a resolver questões de interpretação, ler o texto, ler o enunciado com eficácia para perder menos tempo. Quanto menos tempo você ficar parado numa questão, melhor. Então vamos aqui às nossas dicas, a resolução de questões de interpretação de texto. Mas antes disso, já vou pedir para você se inscrever no canal, clicar aí no sininho das notificações para que você seja avisado dos nossos próximos vídeos, curtir o vídeo, curta esse vídeo, isso ajuda bastante, ajuda muito, né, na nossa divulgação, na divulgação do nosso vídeo, do nosso canal. Compartilha também esse vídeo com um amigo que você sabe que está estudando, que sabe que precisa melhorar aí em questões de interpretação de texto. E se você tiver dúvidas, coloca aqui, coloca nos comentários que eu respondo. Se tiver sugestões, coloca também. Eu vou adorar receber as sugestões de vocês para os nossos próximos vídeos. Então, agora sim, vamos efetivamente resolver questões de interpretação. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: resolução de questão de interpretação de texto é um negócio que você tem que fazer sempre. Interpretação de texto é tipo redação. Tipo assim, então, quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. Então, interpretação de texto, aprender a resolver interpretação de texto é também uma repetição. Você aprende também com a repetição, assim como acontece com a redação. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você estiver estudando, só um exemplo, se você estiver estudando, sei lá, sintaxe do período simples, aí você está estudando sujeito. Então, você aprendeu o que é sujeito, você resolve 1, 2, 3, 4, 5, até você perceber que você aprendeu. Depois que você aprender, acabou. Você não precisa mais resolver muitas questões a respeito de sujeito, porque é uma questão mais técnica, não é? É um termo sintático. Então você aprende a observar o verbo, você aprende a observar quem é o agente daquele verbo. Então é uma questão mais técnica, não é? Agora, quando se trata de interpretação de texto, ela vem a melhoria, né, em resolver as questões de interpretação de texto vem com a repetição. Então você precisa resolver questões de interpretação de texto, mesmo que você já tenha resolvido muitas, não é? Pega aí algumas questões mais recentes da banca aí do seu concurso, resolva essas questões, porque aí você vai estar em constante processo de melhoria. Então vamos lá, primeira questão aqui. Uma questão aqui, ó, da Secretaria de Educação, FCC. Platão argumenta que o tempo, Cronos, é a imagem móvel da eternidade. Esse texto aqui, ele vai trabalhar com a ideia de oposição. Então, a gente sempre vai encontrar aqui essa oposição entre tempo, tá? E entre eternidade, segundo Platão. É isso que a gente vai encontrar aqui. Então, o tempo é a imagem móvel da eternidade, movida segundo o número. Partindo do dualismo, ó, entre o mundo inteligível e o mundo sensível, Platão concebe o tempo como uma aparência mutável e perecível.
e uma essência, de uma essência imutável e imperecível, que é a eternidade. Então aqui a gente percebe essa dualidade. A gente tem a dualidade entre o tempo e a eternidade. O tempo é mutável, é perecível, enquanto que a eternidade, ela não muda e ela não perece, tá? Enquanto que o tempo, Cronos, é a esfera tangível, móvel a eternidade é a esfera intangível, imóvel. Tá vendo como é que trabalha com essa dualidade, com essa oposição? Um é tangível, outro é intangível. Um é móvel, outro é imóvel. Sendo uma ordem mensurável em movimento, o tempo está em constante, em permanente alteridade. O seu domínio é caracterizado pelo devir contínuo, por essa mudança contínua, né? Dos fenômenos em ininterrupta mudança. Posto que o tempo é uma imagem, ele não passa de uma imitação, ou seja, o tempo é uma imitação da eternidade, porque ele é só um reflexo, ele é só uma imagem, tá? Ou seja, o tempo é uma cópia imperfeita. Por ser somente uma imagem, somente uma imitação, ele não é perfeito, tá? O que é perfeito é a eternidade. A eternidade, ela é perfeita. Então, olha essa dualidade. O tempo é uma cópia imperfeita e o modelo perfeito é a eternidade. Isso significa que o tempo é uma mera sombra da eternidade. Considerando que somente a região imaterial das formas puras existe em si e por si, podemos dizer que o tempo platônico é uma ilusão. Ele é real apenas na medida em que participa do ser da eternidade. Tá? Então, aqui a gente tem essa ideia de mundo sensível, tá? Esse mundo sensível é o tempo e a gente tem essa ideia do mundo inteligível. Esse mundo inteligível é, segundo Platão, a eternidade. Vamos aqui à questão. O tempo, de acordo com o texto, é de acordo com, conforme o texto. Aqui a gente tem uma questão de compreensão. De compreensão textual. Significa dizer que a resposta a gente vai encontrar no texto, porque a gente precisa recorrer ao texto. Então, é uma questão aqui, de recorrência. Você vai perceber que a gente vai, em cada opção aqui, precisar voltar ao texto para conferir qual é a opção aqui que está correta. Vamos lá, letra A. O tempo, na visão platônica, não existe senão no mundo das ideias, pois a realidade é, na verdade, marcada pela ausência de mudanças, por mais que as aparências insistam em dizer o contrário. Olha só, o mundo das ideias não está no tempo. O tempo está no mundo sensível, tá? O mundo das ideias é esse mundo inteligível para Platão. Inteligível, tá? É o mundo perfeito. Então, o tempo é o sensível, é aquilo que está em mudança, tá? Então, o tempo na visão platônica não existe senão no mundo das ideias, não. O tempo na visão platônica é uma cópia imperfeita, é uma cópia. Então, o mundo sensível é aqui o tempo. O mundo inteligível é a eternidade, que é o mundo das ideias, tá? Então, isso daqui tá errado. Não é essa questão aqui, não. Essa opção, não. Letra B. Tempo e eternidade, segundo Platão, são ambos ilusórios. Nada disso. O que é ilusório para Platão é o tempo. É ilusório por quê? Porque ele é uma cópia. Tá escrito aqui, gente. Ele é uma cópia. Ele é uma imitação. Ele não passa de uma imitação.
ele é uma sombra da eternidade, tá? Por isso, esse tempo aqui, ó, esse tempo, ele é ilusório. O tempo apenas imita a eternidade, ao passo que esta não pode ter sua existência comprovada pelos sentidos. Mas acontece que Platão não fala nada da existência comprovada pelos sentidos da eternidade. Que na ideia de Platão, é só voltar aqui ao texto, olha. Na ideia de Platão, o tempo é uma aparência mutável. O tempo é uma imitação. Então, como que para Platão a gente não pode dizer que a eternidade existe porque não pode ser comprovada pelos sentidos? Se para ele os sentidos, esse mundo sensível, é apenas uma imitação imperfeita. Então, como que o imperfeito vai poder comprovar o perfeito, ok? Então, o tempo para Platão é ilusório. A eternidade, não. A eternidade é perfeita, é imutável, tá? Então, essa opção aqui está errada por causa disso. Letra C. As transformações vistas por nós ao longo do tempo, de acordo com Platão, participam do mundo sensível. E deste modo são apenas reflexo da eternidade que caracteriza o mundo inteligível. Então, ó, o mundo sensível estão as transformações. Não é isso que ele diz aqui? Olha aqui. Ó, enquanto que o tempo é a esfera tangível móvel, a eternidade é a esfera intangível. Sendo uma ordem mensurável em movimento, o tempo está em permanente autoridade. Então, o tempo está sempre em movimento. Ele está sempre nesse, olha, devir contínuo, em ininterrupta mudança, não é? E não é isso que está dizendo aqui, ó, as transformações que nós vimos, que nós conseguimos ver, tá? Ao longo do tempo, participa o quê? Do mundo sensível. Porque o mundo sensível é o quê? É a cópia da eternidade. Então, é aqui que as coisas estão em movimento, é aqui que a gente consegue perceber essa mudança. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Mas vamos ver aqui a letra D. O dualismo platônico leva o filósofo grego ao estabelecimento de uma separação estanque entre o tempo, que conhecemos por meio dos sentidos, e o devir, que só é alcançado... Olha só, presta atenção aqui. Olha o que essa banca faz. O tempo e o devir são, segundo Platão, não é? Tem aqui uma separação estanque. Gente, tempo e devir estão juntos, segundo Platão. Tempo e devir estão juntos, porque esse devir, essa mudança constante, essa ininterrupta transformação, essa ininterrupta mudança está no tempo. Então, não está separado, está junto, é isso que ele fala aqui. Está aqui, ó. Então, o seu domínio de quem? Do tempo. O domínio do tempo é caracterizado pelo devir contínuo, tá? Então, esse devir caracteriza o tempo. Não são coisas diferentes para Platão. E letra E. Os fenômenos do mundo sensível e os modelos do mundo inteligível, segundo Platão, sofrem ação do tempo. Não. Os fenômenos do mundo sensível sofrem com a ação do tempo. Agora, os modelos do mundo inteligível, não. Porque esse mundo, para Platão, o mundo inteligível é imóvel. Imóvel é o que está aqui. Olha, deixa eu dar uma limpezinha aqui. Platão diz aqui, olha, o tempo é uma aparência mutável e perecível. E a eternidade, ela é o quê? Imutável, imutável. A eternidade, ela não muda,
tá? O que muda é esse mundo sensível. Então, mundo sensível e os modelos do mundo inteligível, segundo Platão, sofrem com a ação do tempo? Errado. Gabarito aqui é realmente a letra C. Vamos lá. Número 2. Julgue o seguinte item. Considerando os aspectos textuais e gramaticais do cartaz precedente veiculado pelo Ministério Público Federal no âmbito do projeto Amazônia Protege. No texto, observam-se trechos expositivo e injuntivo. Injuntivo é aquele texto que tem os verbos no imperativo. Tem aqueles verbos no imperativo. Porque ele dá o quê? É uma ordem. É a ordem, é o direcionamento, tá? Então, o verbo no imperativo dá essa ordem, esse direcionamento, né? Que tem no texto injuntivo. Então, a gente percebe texto injuntivo. A receita do bolo, misture uma xícara de açúcar com dois ovos, não é? A receita do médico, tome 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à noite. Então, o texto injuntivo é aquele texto que prescreve, é aquele texto prescritivo, que dá uma orientação, que dá um direcionamento, né? Que indica como fazer alguma coisa, a ordem para se chegar a algum objetivo, tá? Então, aqui a gente tem verbos no imperativo. Esses verbos são ali a marca do texto injuntivo. E o texto expositivo não tem defesa de ponto de vista. Não tem. Aqui a gente tem o quê? Exposição de ideias, de fatos, tá? Então, a gente tem isso. Quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Antes, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Antes, identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil, mas agora o Ministério Público Federal adotou uma nova metodologia de trabalho que utiliza imagens de satélite para fiscalizar toda a região amazônica, identificando e produzindo provas para punir os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Então, aqui a gente tem uma exposição. O que o Ministério Público Federal fez? Ele adotou uma nova metodologia, tá vendo? É a exposição. Aqui a gente tem exposição. Não existe aqui uma defesa de um ponto de vista. Por isso que não é um texto argumentativo. E aqui embaixo, o que a gente tem? Justamente os verbos no imperativo. Acesse a Amazônia Protege, .mpf. Conheça o projeto. Consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Então, olha só, acesse, conheça, consulte. Verbos aqui, ó, no imperativo, que formam aqui o texto injuntivo, tá? Então, aqui a gente consegue perceber essa mistura. O que acontece, então? Acontece que esse gabarito aqui, ele tá certinho. Tá certo. Beleza? Vamos lá, vamos adiante. Número 3. FGV, questãozinha aqui da FGV, Câmara de Aracaju, do ano 2021, recente. A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas insuficientes. Essa definição de vida apela para uma relação com o seguinte modo de organização discursiva. Gente, modo de organização discursiva é um outro nome para tipologia textual, tá? Então, ó, tipologia textual é a mesma coisa que modo de
organização textual ou modos de organização discursiva. Beleza? É a mesma coisa. Por isso que é importante você resolver muitas questões. Você vai aprendendo essas diferentes nomenclaturas. Modo de organização discursiva é a mesma coisa que tipologia textual. A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas insuficientes. Percebam que isso daqui não é uma definição técnica, uma definição científica do que é a vida. Não é uma mera exposição, tá? Isso é um argumento, é o que ele acha, é a opinião do autor do texto. A vida é uma arte de quê? De tirar conclusões suficientes de premissas insuficientes. A pessoa que fez isso daqui, que falou isso daqui, é a opinião dela, é o que ela acha, o que ela sente, o que ela percebe, o que ela vê, não é? Então ela está defendendo que a vida é isso aqui, é o ponto de vista da pessoa, é a definição pessoal. Isso aqui não é uma mera exposição de fatos, tá? Não é uma mera exposição. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. E por não ser uma mera exposição, não é um expositivo, não é um descritivo apenas, né? Nesse sentido de descrever qualidades características, qualificar, de caracterizar. Não é isso. Não é narrativo, porque a gente não vê ali personagem, tempo, espaço, ele não conta uma história. E não é injuntivo, porque não está prescrevendo nada, não está dizendo faça da vida uma arte, tire conclusões suficientes, tá? Então, nosso gabarito aqui é, de fato, a letra A. Questão 4, vamos lá, outrazinha da FGV do ano passado. O livro de Laurentino Gomes sobre a escravidão é de dimensão agradável e de preço acessível, por isso deve vender bastante. A conclusão desse raciocínio, olha, aqui a gente tem os raciocínios lógicos, né? O método dedutivo. A FGV adora trabalhar com isso. Método dedutivo é aquele que é do geral para o particular. E o método indutivo é aquele que vai do particular para o geral, tá? Para o geral. O livro de Laurentino Gomes sobre a escravidão é de dimensão agradável e de preço acessível, tá? Então, a gente tem aqui um livro específico. Eu tenho um livro de Laurentino Gomes. Por isso, deve vender bastante, ou seja, deve vender bastante por aí. Em qual livraria? Não se sabe. Alguma específica? Não se sabe. Algum país específico? Não se sabe. Pode vender. Então, eu tenho um específico, um particular e depois para o geral. Eu vou generalizando isso, tá? Então, a conclusão desse raciocínio se apoia num processo dedutivo? Não, porque o dedutivo é do geral para o particular. A gente viu que aqui o autor falando de um livro de um autor específico, que é um livro também específico, ó. É um livro sobre a escravidão. É um livro específico. Então, é algo particular. E aí, esse particular vai para o geral, vai vender. Vai vender para alguém específico? Não, vai vender. Deve vender. Vender para quem? Vai vender. Então, é o geral. Então, um livro específico vai vender nesse mundão aí de Deus, nessas livrarias aí do nosso mundo, vai vender. Deriva de uma premissa falsa? Não tem nenhuma premissa falsa aqui. Surge a partir de uma generalização, estrutura-se a partir de uma
indução, mas não surge a partir de uma generalização. Não surge. É uma especificação. É o livro de Laurentino sobre a escravidão. Então, ele não surge, esse raciocínio, ele não surge, a conclusão desse raciocínio não surge a partir de uma generalização. Não, gente, é a partir de uma especificação, tá? Estrutura-se, tá faltando o hífen aqui, estrutura-se a partir de uma indução. Olha só, é a partir de uma indução. Então, a conclusão desse raciocínio estrutura-se a partir de uma indução? Pô, sim, porque eu tô falando de um específico, um livro específico, tá? É o livro sobre a escravidão de Laurentino Gomes. Então, a partir de algo específico, depois esse pensamento ele é generalizado, então ele vai vender. Isso é o método indutivo. Isso é uma indução. Vem para o particular para depois ser conduzido ao geral. Por isso, o gabarito aqui é de fato a letra C, tá? Mostra-se, tá faltando o hífen aqui, meu Deus, mostra-se como fruto de um testemunho de autoridade. Não tem testemunho de autoridade, porque testemunho de autoridade é quando a gente fala das ideias, da pesquisa, da fala, pode ser citação direta, citação indireta, de alguma autoridade no assunto, de uma pessoa que tem autoridade no assunto. Aqui não há a fala, a citação, resultados de uma pesquisa, de algum crítico literário, nada disso, né? De algum outro escritor, nada disso. Então, não tem aqui testemunho de autoridade, gabarito aqui é de fato letra D. Vamos para a próxima, número 5, do ano passado também, FunSaúde. As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas que podem abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem. Sobre o primeiro período desse texto, então aqui a gente tem a gente tem daqui até aqui, tá? As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Sobre o primeiro período desse texto, assinale a alternativa correta. É explicado pelo período seguinte. Bom, olha só. Aqui a gente tem uma afirmação argumentativa, tá? Isso aqui é uma afirmação argumentativa. Por quê? Por que é uma afirmação argumentativa? Porque é opinião. Quem é que acha que as bulas de remédio são inúteis? Sempre quando a gente vê uma frase que a gente pensa assim, isso pode ser para uma pessoa, mas para outra pessoa não pode ser assim. Então, a gente tem uma opinião, a gente tem um argumento. As bulas de remédios são inúteis para os consumidores, tá? Então, assim, essa pessoa acha isso. Outra pessoa pode não achar. Os médicos, em geral, podem não achar dessa forma. É a opinião do autor do texto. O autor do texto está falando isso. Depois, ele vem explicar. As bulas de remédio são inúteis. Por que são inúteis? Por quê? Porque elas trazem informações desnecessárias e assustadoras. Primeiro ponto. Segundo ponto, vêm carregadas de advertências confusas que podem abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. Tá? Então, assim, ele dá aqui 2 argumentos. Primeiro argumento, Primeiro, ele traz informações desnecessárias e assustadoras. Segundo, vem carregadas de advertências confusas que podem abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. Então, esse primeiro período, ele é explicado pelo período seguinte. Vamos ver as outras opções. Traz uma ideia de causa do que vem a seguir? Não é a ideia de causa. Tá? Muito pelo contrário, é a ideia de consequência. As bulas de remédio são inúteis para os consumidores. Por quê? Qual é a consequência? Aliás, qual é a causa disso?
Porque a bula traz informações desnecessárias. Porque a bula está carregada de advertências confusas, tá? Então, assim, é o efeito, não tem uma ideia de causa. Aconselha que se leiam bulas com atenção. O texto não aconselha nada, de ler nada. Mostra uma dúvida do autor sobre o que... Não mostra dúvida nenhuma, ele é bem, não é? Assim, ele fala com muita certeza. Indica a necessidade de os médicos explicarem as bulas. Ele não fala nada de médico explicar nada, ele só diz que a bula é inútil para os consumidores. Gabarito aqui é a letra A. Próximo, FGV também. Temos uma notícia triste. O coração não é o órgão do amor. Ao contrário do que dizem, não é ali que moram os sentimentos. Puxa, para que ele serve afinal? Calma, não jogue o coração para escanteio, ele é super importante. É o órgão vital, é dele a função de bombear o sangue para todas as células do nosso corpo, explica Sérgio Jardim, cardiologista do Hospital do Coração. O coração é um músculo oco por onde passa o sangue, tem 2 sistemas de bombeamento independentes. Com essas bombas, ele recebe o sangue das veias e lança para as artérias. Para isso, contrai e relaxa, diminuindo, aumentando de tamanho. E o que tem a ver com o amor? Ele realmente bate mais rápido quando uma pessoa está apaixonada. O corpo libera adrenalina, aumentando os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Vamos lá. Segundo o texto, o que pode justificar o fato de considerarem o coração como órgão do amor? Gente, segundo o texto, é recorrência, tá? Recorrência, tá? É uma questão de quê? Compreensão. Se é uma questão de compreensão, de recorrência, você tem que ir lá e voltar ao texto. Você tem que voltar ao texto. O que está escrito lá? Vamos lá. Aqui está dizendo, olha, por que consideram? Porque ele realmente bate mais rápido quando uma pessoa está apaixonada. Será que a gente vai encontrar isso lá? Olha aqui, ó. Bombear sangue por toda a vida dos seres humanos? Não é isso que a gente viu. Ser um órgão vital? Não. Bater mais rápidos em momentos de emoção. Ó, só que aqui é uma paráfrase. Ele realmente bate mais rápido quando uma pessoa está apaixonada, está em momentos de emoção, tá? É a mesma coisa escrita de outra forma. Está aqui, está no texto. Gabarito aqui é a letra C, tá? Aí libera adrenalina, porque está escrito lá que ele libera adrenalina. Realmente, ele libera a adrenalina, tá? Só que o autor do texto colocou que ele libera a adrenalina para explicar o porquê que ele está batendo mais rápido. Ele bate mais rápido por quê? Porque ele libera a adrenalina e isso aumenta os batimentos cardíacos. Então, uma explicação. Não há aqui uma comparação, não é? Do coração com o amor por causa da liberação da adrenalina. Tá? A adrenalina aqui no texto está sendo usada aqui para explicar por que ele bate mais rápido, beleza? Então, toma cuidado com isso daí. Aumenta a pressão arterial. Não tem nada a ver com amor isso daí, tá? Então, gabarito aqui, letra C. Vamos à questão 7, Sebrasp. Quando se educa alguém ou se é educado por alguém, é preciso cautela para não nos contentarmos com as aparências, isto é, com a superficialidade. Vivemos hoje em um mundo marcado pela velocidade em várias situações e em outras uma mera pressa. Uma vida apressada nos leva, em vários momentos, a ter formações apressadas, reflexões apressadas, ideias apressadas, e isso carrega um nível de quê? Superficialidade muito grande. A gente vê que superficialidade aqui, no mundo que a gente conhece, no mundo que nós conhecemos, superficialidade é algo negativo, tá? Isso daqui é algo negativo. Então, quando a gente diz, fulano, ele tem umas atitudes superficiais, tem uns sentimentos superficiais, né? Um conhecimento superficial a respeito daquele assunto. Então, isso daqui é negativo. É algo que é positivo? Não.
negativo, tá? A respeito das ideias, dos sentidos, das propriedades linguísticas do texto precedente, julgue. Infere-se. É uma questão de inferência. Se é uma questão de inferência, vocês têm que fazer justamente o que eu fiz aqui, olha. Superficialidade traz pra gente uma ideia de negatividade. Não está escrito aqui que isso carrega um nível negativo. Não, a palavra negativa não está escrita aqui. Mas a gente precisa fazer essa inferência. A gente precisa ver o que está ali, ó, por trás do texto, nas entrelinhas do texto. A gente precisa, ó, estudar. Por superficialidade não é algo positivo, é algo negativo, tá? Por isso que está escrito aqui, ó. Formações apressadas, reflexões apressadas, ideias apressadas são consequências o quê? Negativas de uma vida apressada. Então, o que a gente tem? Uma vida apressada nos leva, em vários momentos, a ter formações apressadas, reflexões apressadas, ideias apressadas, e isso carrega uma superficialidade, ou seja, é algo negativo. Então, a vida apressada, formações apressadas, reflexões apressadas, ideias apressadas, é algo negativo, não é algo positivo. Professora, como que você viu que isso é negativo? Por causa do nosso conhecimento de mundo, da ideia que a gente tem da palavra superficialidade, tá? Então, se a gente não estiver usando a palavra superficialidade para tratar de um contexto, por exemplo, de mar, de piscina, eu só gosto de ficar ali, ó, na superfície, né? Tô aqui de boa na superfície, na água, eu não gosto de mergulhar, não sou mergulhadora, não gosto, eu sou da superfície, gosto de ficar aqui no meu barco pescando. Aí é um sentido mais literal. Quando a gente tem esse sentido mais abstrato, mais figurado, nós utilizamos a palavra superficialidade para denotar, para indicar algo negativo, tá? Então, essa denotação, ela é negativa. Fulano é superficial. O casamento dos dois acabou porque o amor deles era muito superficial. Nós temos aquela profissional tendo um conhecimento tão superficial a respeito do assunto. Eu tenho conhecimento muito superficial a respeito de nutrição. Então, assim, é algo negativo, tá? Por isso aqui, o nosso gabarito é o quê? Certo? Certíssimo. Por fim, número 8. A alternativa em que a oração sublinhada... gente, isso daqui. Função modalizadora. Não é de hoje que eu falo para que vocês estudem modalizadores. Modalização são certas palavras que nós utilizamos para expressar a nossa opinião. Então, tem algumas classes gramaticais que podem funcionar como modalização, né? A gente vê aí algumas bancas, algumas questões pedindo justamente, conhecimento sobre função modalizadora, sobre os modalizadores. Então, aqui, letra A. É claro que o poder público deve se apropriar dessa pauta. Letra B. Vou guardar essa daqui. Essa letra A, é claro. Vou guardar, presta atenção. Letra B. É mais que óbvio para todos a importância que proteger a Mata Atlântica tem nos dias atuais. Isso daqui não tem função nenhuma modalizadora. Modalização, isso aqui, modalização é opinião. É posicionamento. Tá? É você fazer valer o seu discurso. Isso daqui é função modalizadora. Quando você tem a tua opinião, o seu posicionamento, quando você quer fazer valer o seu discurso, você não quer que o seu discurso seja passível de dúvida. Então, nós utilizamos algumas palavras que são chamadas
modalizadoras, tá? A gente modaliza o nosso discurso. Quando a gente também não quer ser muito, digamos assim, muito rígido, não é? Então a gente modaliza. Então eu posso dizer assim, ó, é ridículo o que essa mulher disse, é ridículo. Eu posso geralmente chegar a dizer assim, olha, não é muito agradável o que essa mulher disse. É como se a gente utilizasse um eufemismo para mostrar a nossa opinião, tá? Então, assim, a modalização, ela tem níveis, ela tem um nível de maior modalização, de algo mais crítico, mais severo do que... E a gente tem um nível mais suave, mais tranquilo, em que você dá a sua opinião, mas você não se expõe tanto. É o caso do que acontece aqui, olha. É claro que o poder público deve se apropriar dessa pauta, é claro. Agora, se ele dissesse, é indubitável, tá vendo? É algo mais forte. É a modalização? É, mas é bem mais forte. Aqui tá mais suave. Então, vou guardar isso daqui. Agora, aqui não tem modalização nenhuma aqui. A importância, que importância? A importância que proteger a Mata Atlântica tem, tá? Então, é algo bem objetivo aqui, que não tem modalização. Entretanto, ao analisarmos a eficácia, isso daqui, gente, é uma ideia de tempo, é uma oração reduzida temporal, né? Uma oração adverbial reduzida de infinitivo. Tem uma ideia de tempo, tá? Não tem modalização aqui, não. Tomando como referência a formação desses limites sociais, pode-se aferir... Não tem modalização nenhuma aqui. Tomando como referência, a partir do momento que a gente toma como referência, ou como tomamos como referência, então a gente tem uma oração aqui reduzida de gerúndio, e isso daqui, ó, não tem, é bem objetivo, não tem esse posicionamento, essa intenção de fazer valer o discurso, tá? Agora, preste atenção para essas estruturas que a gente tem com o verbo ser mais um adjetivo. Então, a gente tem é claro, é óbvio, é claro, é óbvio, é necessário, por exemplo, é necessário, é imprescindível, é indubitável, tá? Toma cuidado com essas palavras, com essas expressões, com essas estruturas. O verbo ser mais um adjetivo são expressões modalizadoras, né? Então, quando a gente vê um discurso assim, olha, é necessário alterar as leis penais no nosso país. Olha só, é necessário? Ele está modalizando. É necessário para quem? É necessário para ele. Mas ele não quer se colocar. Ele quer manter a impessoalidade. Essas expressões modalizadoras aqui, o que elas fazem? Mantém uma impessoalidade, porque você não fala você, eu acho, eu acredito, eu penso, ao mesmo tempo em que mostra um posicionamento. Então, mantém a impessoalidade ao mesmo tempo que faz valer o discurso, tá? Então, é indubitável que o povo brasileiro precisa de reajuste no salário mínimo, né? É indubitável que essas leis façam valer a autoridade do nosso país, vendo? Então, assim, a gente percebe que verbo ser mais adjetivo cumprem no texto uma função modalizadora, uma função de fazer valer o discurso ao mesmo tempo em que protege a pessoalidade, ou seja, mantém o texto impessoal, tá? Então, guardem isso daí. Isso daqui é uma estrutura
uma estrutura modalizadora. Beleza? Então, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, se ajudou a vocês. Se vocês ficaram com dúvidas, podem colocar as dúvidas aqui que eu respondo a todo mundo. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Mande para um amigo aí que também está estudando interpretação de texto para concurso, para fazer uma prova, não é? Ativa o sininho aí para poder você receber as notificações dos próximos vídeos. Tá? E é isso. Um beijo, valeu, tchau, até a próxima.